Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos entre Belém e Jerusalém, porque hoje a gente vai conhecer o túmulo da nossa matriarca Raquel, entender um pouquinho mais da vida dela e também entender o que tem nesse lugar hoje em dia e por que tem todos esses muros aqui em volta de mim. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Quem foi Raquel? A história dela começa bem longe daqui, começa em Harã, na Mesopotâmia, e um dia chega até essa região Jacó, o patriarca, e ele vai se apaixonar por Raquel. E aí ele vai e pede a mão de Raquel em casamento ao pai dela, Labão. E Labão disse, claro, eu vou te dar a mão da minha filha em casamento, mas para isso, trabalhar 7 anos. Jacó aceita o acordo e vai trabalhar 7 anos por ela. E finalmente chega o dia tão esperado, o casamento. E como a tradição aqui da região, se coloca um véu sobre a noiva. Acontece o casamento e no dia seguinte Jacó acorda para descobrir que a noiva não era Raquel, que era Leia. Labão colocou vestida de noiva Leia, a irmã mais velha. E aí Jacó, indignado e na minha opinião com razão, chega até Labão, pergunta o que aconteceu. E aí ele diz, não é justo casar a irmã mais nova antes da mais velha, por isso eu casei a Leia. Se tu quiser, tu pode também se casar com Raquel, trabalhando mais 7 anos. E Jacó de novo concorda e trabalha mais 7 anos por Raquel. Agora, nos tempos bíblicos se podia casar com mais de uma esposa. Vamos deixar bem claro que hoje em dia no judaísmo não é permitido. E também, por causa dessa história bíblica, a gente mantém uma tradição muito interessante nos dias de hoje. No casamento, as noivas continuam usando véu, mas antes de levar a noiva até a Rupá, até o local onde realmente acontece a cerimônia, o noivo vai chegar até a noiva, vai levantar o véu, olhar, ver que é realmente ela, abaixar o véu, ele vai até o local e aí ela também é acompanhada pelos pais. Então a gente garante que hoje em dia não vai ter mais confusão de casar com uma pensando que é outra, mas no final das contas, Jacó vai se casar com as duas irmãs, Raquel vai ser a esposa amada, mas ela vai ser estéril e vai demorar anos até ela conseguir dar à luz a um filho. E esse filho ela vai dar o nome de Yosef. Em português a gente conhece como José. Anos depois, a família toda vai se mudar para a terra de Canaã, que é outro nome para a terra de Israel, que é onde a gente está agora. E passados mais alguns anos, Raquel engravida pela segunda vez. Uma alegria enorme para ela, uma mulher considerada estéril está grávida do seu segundo filho. E ela vai estar no caminho de Betel para Hebron, como está escrito em Gênesis. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, chamou-lhe Ben-Oni, mas o seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E como a gente ouviu, ela vai falecer aqui ao lado de Belém, ao lado de Efrata. Mas antes dela falecer, ela vai dizer qual o nome do bebê. E ela quer que ele seja chamado Ben-Oni, que quer dizer o filho da minha dor, ou o filho da minha tristeza. Bem entendível em relação à situação que ela se encontrava, mas o esposo Jacó decide que não vai ser Ben-Oni, e sim ele coloca o nome de Benjamim, ou em hebraico Binyamin, que quer dizer o filho da destra. E dos 12 filhos que vão nascer de Jacó, o único que nasceu aqui em Canaã, o único que nasceu na terra prometida, vai ser Benjamim. E Jacó
pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e esta coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. E o local é realmente sabido até os dias de hoje. A gente tem registros escritos a partir do século IV e também registros posteriores de pinturas e fotografias, como essa que vocês estão vendo agora. E uma coisa que eu acho incrível é que essa mesma árvore que aparece em tantas fotografias e pinturas, ela existe até os dias de hoje. Essa oliveira centenária também nos ajuda a marcar o local. Mas agora, sem mais delongas, vamos juntos conhecer o túmulo da matriarca Raquel. E aqui, como um local tradicional judaico, a oração é feita separada entre homens e mulheres, e a gente vai começar entrando primeiro no lado das mulheres. O lugar passou por muitas transformações ao longo da história. Esses arcos, por exemplo, que a gente está vendo, eles são uma reforma do século XIX e a parte mais antiga está no fundo para onde a gente está indo agora. E essa grande estrutura que a gente está vendo à nossa frente, ela foi construída por cima do sepulcro de Raquel. Então tem uma cobertura de plástico, de panos, de pedra, mas embaixo de tudo isso está a sepultura da época bíblica. As pessoas que vêm orar aqui podem vir fazer salmos, fazer as orações diárias, vir também pedir por um bom casamento ou pela cura de um parente ou um amigo que está doente. E por isso eu acho muito bonito esses bilhetinhos que vocês estão vendo aqui colocados nas paredes. Nesses bilhetes são colocados o nome de pessoas que estão doentes e precisam de orações. Então tu pode chegar aqui, olhar o bilhete e orar por uma dessas pessoas, mesmo sem conhecer pessoalmente ela. É um pedido público às pessoas que vêm aqui. Como esse sepulcro é dividido? Como vocês conseguem ver, dois lados estão aqui para a parte das mulheres. Tem essa divisão aqui de metal e do outro lado a gente já consegue ver que tem homens orando. Mas vamos agora para o lado dos homens, ver também um pouquinho de como são as orações do lado de lá e conhecer um pouquinho mais da grande importância bíblica de Raquel. E Raquel é vista como a grande mãe do povo de Israel. Apesar de ela não ser a única matriarca, a gente vê o carinho que ela tinha pelos seus filhos e que ela tem pelos seus filhos até os dias de hoje, como está escrito em Jeremias. Assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro. Seus filhos voltarão da terra do inimigo, a esperança para o seu futuro. Seus filhos voltarão para a sua terra. E como está escrito na profecia, graças à preocupação e o choro de Raquel pelos seus filhos, pelo povo de Israel, o povo vai voltar à sua terra? O que realmente está acontecendo? O povo de Israel foi exilado da sua terra por 1900 anos. E nos últimos 150 anos, os judeus começaram a voltar em maiores números e há um pouquinho mais de 70 anos, o Estado de Israel ganhou mais uma vez sua independência. E por isso Raquel tem uma conexão não só com o passado do povo de Israel, mas também com o presente e o futuro. E já que o Ano Novo Judaico está chegando, daqui um minutinho o pessoal vai começar a tocar o shofar, as trombetas, e a gente vai ouvir. E agora a gente vai começar na parte mais complicada da nossa história, que é a parte da atualidade
E também a gente vai entender esses muros que estão em volta de nós. O túmulo de Raquel fica entre a cidade de Jerusalém e de Belém. E quando se fizeram as negociações de paz entre Israel e a autoridade palestina, se precisa decidir nas mãos de quem vai ficar o túmulo de Raquel. E o acordo de paz vai estipular que o túmulo vai ficar nas mãos de Israel. Por quê? Primeiro, porque Raquel é uma das 4 matriarcas do povo de Israel e também do judaísmo. E também porque todos os locais sagrados que ficaram com a autoridade palestina vão ficar inacessíveis aos judeus e a Israel. Por exemplo, o próprio filho de Raquel, José do Egito, ele está enterrado em Siquém, em Nablus, e a entrada de judeus lá é proibida. O mesmo para Belém, a cidade do rei Davi, o mesmo para Jericó e as muralhas de Jericó e por assim por diante. E então se decidiu que, já que o túmulo de Raquel está entre Israel e a autoridade palestina, ele ficaria do lado israelense. Quão perto é Belém, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. Venham aqui comigo um segundinho. Olhem onde está o muro e olhem atrás, vocês já conseguem ver casas. Essas casas já pertencem a Belém. Aqui, inclusive, a gente consegue ver um hotel de Belém que muitos peregrinos que vêm se hospedam. Então, realmente, as cidades cresceram até uma ficar colada na outra e no meio o túmulo de Raquel. E estava tudo bem, relativamente, até o ano 2000, quando começa a Intifada, que foram atentados terroristas feitos por grupos radicais islâmicos palestinos entre o ano de 2000 e 2002. E o túmulo de Raquel foi um dos locais mais atacados. Houveram 41 dias de ataques consecutivos e constantes a esse local. O local teve que ser fechado à visitação e também isso colocou centenas de vidas em risco. E aí se começou a pensar o que fazer. E a solução que se encontrou, que é longe da ideal, mas que era necessária, era construir um muro de defesa, que é o que a gente está vendo atrás de mim agora. Os atentados aconteceram aqui no ano 2000 e em 2001 se construiu esse muro. Hoje em dia a situação aqui é bem diferente e milhares de pessoas vêm orar aqui todos os dias sem medo. Infelizmente, o muro nesse momento ainda é necessário como uma forma de proteção, mas se Deus quiser, um dia ele não vai mais ser e se vai poder desmontar ele e reunificar as cidades de Belém e Jerusalém. Até lá, a gente vai continuar tendo essa vista um pouco diferente desse lugar e nos lembrando também a história atual da região e a geopolítica. Esse é um local maravilhoso para a gente se conectar com a nossa história, a história da nossa matriarca Raquel, de também ver a atualidade, mas principalmente de orar por um futuro mais pacífico, com talvez menos muros e mais segurança. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para mais vídeos direto de Jerusalém e de Israel. Um beijo e até a próxima!